Apesar de não ser o maior custo de um móvel, os acabamentos são indispensáveis para que o teu móvel fique realmente perfeito. Eu sou Amanda Marques e hoje eu vou falar sobre os acabamentos dados aos mobiliários. A etapa de acabamento é uma das mais importantes na fabricação de um móvel. É nessa etapa que dará à peça a proteção necessária e a estética para fazer com que ela fique realmente com uma finalização desejada, justamente com aquilo que você projetou. Bom, por isso é muito importante conhecer os materiais que você vai indicar nesse projeto, né? A indicação de cada um, que tipo que você vai utilizar, aonde você vai aplicar, como será a aplicação, como fazer o detalhamento completo e a especificação correta para cada uma das situações, tá? A primeira coisa que nós vamos falar hoje é sobre as lâminas de madeira, tá? Elas são produzidas por uma faqueação. Pensa que existe a madeira maciça, né? E ela vai ser fatiada em várias camadas e essa finíssima fatia é o que a gente vai utilizar, que é realmente a laminação, a lâmina da madeira. Tá? Então o que acontece? Essa lâmina fininha, ela vai mostrar os veios da madeira, os nós e todos os desenhos da fibra. E isso vai ser aplicado em cima de placas e chapas, como MDF, MDP, entre outras chapas, tá? Então ela é aplicada sobre as chapas. E isso faz com que você tenha o mesmo aspecto de uma madeira maciça, porém num material muito mais barato, né? Com muita qualidade, mas um preço bem mais acessível. E você pode fabricar essa lâmina, né? Pode comprar essa lâmina de qualquer tipo de madeira. Então você vai encontrar as mais variadas possíveis. Quando a gente compra chapa de MDF, de MDP, ela já vem com essa película colada sobre ela. A gente já escolhe a peça pronta. Não precisa a gente se preocupar em produzir a peça para fazer a produção dos móveis, tá bom? O que é mais legal é que ela vai conferir a peça, a madeira, o móvel, né, uma aparência de madeira natural, mas nós teríamos um custo bem menos elevado do que uma madeira maciça. É uma opção muito econômica, né? E bem alternativa, que vai dar beleza à peça sem perder a qualidade e bem mais barato, né? As lâminas, elas possuem diversos tipos de dimensões, tá? Então, quando a gente vai especificar, por exemplo, se você de repente você vai passar por um processo em que você vai ter que adquirir essas lâminas para aplicar em cima das peças, cuida com os tamanhos delas, porque senão de repente pode aparecer uma emenda bem no meio do teu mobiliário, o que você não quer, tá? Então, cuida com esse tipo de coisa. As espessuras dessas lâminas são de 0,63 milímetros até 0,7 milímetros de espessura. Bom, agora vamos falar sobre o laminado plástico. Você pode ter conhecido também como laminado melamínico ou também como fórmica. E o que é realmente esse material? Bom, o laminado plástico, ele é uma película decorativa, tá? Então, vários desenhos, eles podem ser impressos em forma de resina melamínica e deixam uma superfície bem lisa, né? Livre de poros, ela vai ser bem dura, resistente e também vai resistir bem à questão do desgaste, tá? Então, ela não tem problema com relação a desgaste, tá? Ela é muito bacana para ser utilizada em locais que exijam higiene, como hospitais, locais de cozinha, por exemplo, que precisam estar sempre muito bem limpos, né? Então, é ideal para essas áreas principalmente. Então, você pode usar essas chapas também na aplicação em cima do MDF e do MDP e de outros materiais, tá? Então, quando você encomenda a chapa do MDF ou MDP, ela já vem com a película que você escolheu, tá? Então, elas são aplicadas em cima desses materiais também. A diferença comparado com outros materiais é que esse material não precisa de nenhum tipo de acabamento depois, né? De pronta a peça, não precisa de nenhum tipo de acabamento, não. Ele tá finalizado. Tá? Então, ele é uma ótima opção para projetos tanto residenciais como
comerciais. E você pode utilizar em móveis dos mais variados possíveis, para cozinha, banheiro, sala, escritórios, diversos materiais, certo? Diversos locais. E você vai encontrar ele com espessura de 0,6, 0,8 ou até mesmo com 1 milímetro de espessura. Tá? Você vai encontrar também uma variedade muito grande de cores, tons amadeirados, impressões também, estampas que foram impressas sobre ele, imitando pedra, metais, grafismo, entre outros, tá bom? Bom, agora vamos falar de algo que eu acho fundamental para todo o projeto, né? Que é a fita de borda. Né? Então, o que é a fita de borda? Nós temos a chapa, né, da madeira, e na borda nós temos que dar um acabamento a ela, para dar um refinamento. Isso depois do móvel pronto. O móvel está pronto, a gente vai colocar uma fita em volta para dar o refinamento ao móvel, tá? Seja qual for o revestimento que você for trabalhar, independente se ele é um melamínico, se ele é um material que tem o laminado de madeira, não importa. Você tem que colocar um acabamento para dar realmente uma fineza nessa peça e também fazer com que ela se torne mais resistente, porque não adianta ter uma película protegendo em cima ou embaixo, né, ou em ambos os lados, e nas bordas poder sofrer ação de água, de umidade e de repente estragar essa peça, tá? Então é importante você revestir essas partes, inclusive às vezes no móvel, até partes que não são visíveis são revestidas justamente para fazer com que a peça se torne mais resistente, tá? Então a fita tem uma função, essa função de proteger a peça, mas você tem que sempre olhar e observar com a tonalidade dessas fitas, porque querendo ou não, você tem que condizer com a cor das peças que você está aplicando. Se de repente você está trabalhando com um laminado de madeira, observe a cor desse laminado para você ter a mesma fita de borda, não ficar com diferenças na tonalidade, tá? Você vai encontrar essas fitas em diversas espessuras e também em larguras. As larguras, elas vão variar de 19 milímetros, 64 milímetros e as espessuras de 0,45 milímetros até 2 milímetros, tá bom? Ao escolher o revestimento para o móvel, né, o ideal é que você observe sempre as padronagens que você vai escolher de fita, para poder realmente garantir um desenho perfeito, uma largura perfeita, porque às vezes você engrossou a madeira, ela é mais grossa, então realmente pensar no acabamento perfeito do móvel antes de você pegar e já adquirir a fita de borda, certo? Então, uma coisa que eu acho muito importante citar sobre isso é que a fita de borda ela representa um valor muito pequeno em relação ao todo do mobiliário, mas ela é indispensável para dar aquele acabamento fino e delicado aos projetos, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha engrandecido o teu conhecimento, que você possa aprender e aplicar cada vez mais com todos os vídeos que eu estou apresentando para você. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre algum detalhe sobre os acabamentos dados nos móveis, conversa comigo e vamos trocar ideias, tá bom? Um grande beijo para você e não deixe de assinar o canal caso você tenha gostado do vídeo de hoje. Até mais, tchau, tchau!